Olá, eu sou o Dom e hoje nós vamos ler a Lei 27 e 28 do livro 48 Leis do Poder. 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. Julgamento. As pessoas têm um enorme desejo de acreditar em alguma coisa. Torne-se o foco desse desejo, oferecendo a elas uma causa, uma nova fé para seguir. Use palavras vazias de sentido, mas cheias de promessas. Enfatize o entusiasmo, de preferência a racionalidade e a clareza de raciocínio. Dê aos seus novos discípulos rituais a serem cumpridos. Peça-lhes que se sacrifiquem por você. Na ausência de uma religião organizada e de grandes causas, o seu novo sistema de crença lhe dará um imensurável poder. A ciência do charlatanismo, ou de como criar um culto em 5 etapas. Na busca necessária de métodos para obter o poder com o mínimo de esforço, você verá que a criação de um séquito de devotos é o mais eficaz. Ter um grande séquito abre inúmeras possibilidades de trapaça. Não só eles o adorarão, como o defenderão de seus inimigos e assumirão voluntariamente o trabalho de atrair outros para o seu novo culto. Este tipo de poder o elevará a uma nova esfera. Você não terá mais de se esforçar ou usar de subterfúgios para impor a sua vontade. Você é adorado e não erra. Talvez você ache que criar um séquito desses seja uma tarefa colossal, mas ela é muito simples. Como seres humanos, temos uma necessidade desesperada de acreditar em alguma coisa, qualquer coisa. Isto nos torna eminentemente crédulos. Simplesmente não suportamos longos períodos de dúvidas, ou o vazio de não se ter algo em que acreditar. Basta que acenem na nossa frente com uma nova causa, um novo elixir, um esquema para enriquecer rápido ou a última tendência tecnológica ou um movimento artístico que saltamos logo para morder a isca. Veja a história. As crônicas das novas tendências e cultos que formaram as massas há alguns séculos. Formaram as massas de seguidores, só elas bastavam para encher uma biblioteca. Depois de alguns séculos, algumas décadas, alguns anos, alguns meses, em geral, tudo isso cai no ridículo. Mas na época, pareceu tão atraente, tão transcendental, tão divino. Sempre apressados para acreditar em alguma coisa, criamos santos e crenças do nada. Não desperdice essa credulidade. Torne-se você mesmo um objeto de adoração. Faça com que as pessoas criem um culto ao seu redor. Os grandes charlatões europeus dos séculos XVI e XVII dominaram a arte da criação de cultos. Eles viveram, como sabemos, numa época de grandes transformações. A religião organizada estava em declínio, a ciência em ascensão. As pessoas estavam desesperadas para se reunir em torno de uma nova causa ou fé. Os charlatões começaram mascateando elixires medicinais e atalhos alquímicos para a riqueza. Nas rápidas passagens de cidade em cidade, eles originalmente focalizavam pequenos grupos, até que, por acaso, tropeçaram num fato real da natureza humana. Quanto maior o número de pessoas reunidas ao seu redor, mais fácil era enganá-las. O charlatão subia numa plataforma de madeira, daí o termo saltimbanco, e multidões afluíam ao seu redor. Em grupo, as pessoas tornavam-se mais emotivas, menos capazes de raciocinar. Se o charlatão tivesse falado com elas individualmente, elas o teriam achado ridículo, mas, perdidas na multidão, viam-se presas num estado comum de êxtase. Era difícil para elas encontrar o distanciamento que dá espaço para o ceticismo. Qualquer deficiência nas ideias do charlatão era encoberta pelo zelo da massa.
A paixão e o entusiasmo apossavam-se da multidão como por contágio, e elas reagiam violentamente a quem quer que ousasse espalhar uma semente que fosse de dúvida. Estudando conscientemente esta dinâmica ao longo de décadas de experiência e espontaneamente se adaptando às situações conforme elas iam acontecendo, os charlatões aperfeiçoaram a ideia de atrair e conquistar multidões, transformando transformando-as em seguidores e os seguidores em culto. O macete publicitário dos charlatões hoje em dia pode parecer antiquado, mas ainda existem entre nós milhares que continuam usando os mesmos métodos testados e comprovados que seus antecessores aperfeiçoaram séculos atrás, mudando apenas os nomes dos seus elixires e modernizando a cara de seus cultos. Encontramos esses charlatões contemporâneos em todas as áreas da vida: negócios, moda, política, arte. Muitos deles, talvez, seguem a tradição charlatã sem ter nenhum conhecimento histórico, mas você pode ser mais sistemático e premeditado. Simplesmente siga as 5 etapas da criação de um culto que nossos ancestrais charlatões aperfeiçoaram ao longo dos anos. Etapa 1. Seja vago, seja simples. Para criar um culto, você deve primeiro chamar a atenção. Isto não deve ser feito com ações, que são muito claras e de fácil compreensão, mas com palavras que são nebulosas e enganadoras. No início, seus discursos, conversas e entrevistas devem incluir 2 elementos: um, a promessa de algo grandioso e transformador, e outro, a total indefinição. Estes 2 elementos combinados estimularão os mais variados tipos de sonho nebuloso nos seus ouvintes, que farão suas próprias conexões e verão o que quiserem ver. Torne atraente a sua indefinição. Use palavras de grande ressonância, mas significado obscuro. Palavras cheias de calor e entusiasmo. Títulos sofisticados para coisas simples tão úteis. Desculpa. Títulos sofisticados para coisas simples são úteis. Como são o uso de números e a criação de novas palavras para conceitos vagos. Tudo isso cria a impressão de conhecimento especializado, dando a você um verniz de profundidade. Para provar que o que estou dizendo, tente tornar o assunto do seu culto uma novidade, de forma que poucos o compreendam. Feita corretamente, a combinação de promessas vagas, conceitos nebulosos mais atraentes e ardente entusiasmo alvoçora as almas de pessoas e um grupo se formará ao seu redor. Use um discurso vago demais e você perderá a credibilidade. Ser específico, porém, é mais perigoso. Se você explica em detalhes os benefícios que as pessoas terão seguindo o seu culto, você terá de satisfazê-las. Como um corolário a essa indefinição, o seu apelo deve também ser simples. A maioria das pessoas é de origem complexa, neuroses profundas, fatores sociais interrelacionados, raízes num passado distante, excessivamente difíceis de desmaranhar. Poucos, entretanto, têm paciência para lidar com isto. A maioria quer uma solução simples para seus problemas. A capacidade de oferecer este tipo de solução lhe dará um grande poder e aumentará o número de seus seguidores. Em vez de explicações complicadas baseadas na vida real, volte às soluções primitivas dos nossos ancestrais, a velha medicina natural, as panaceias misteriosas. Etapa 2. Enfatize os elementos visuais e sensoriais, de preferência aos intelectuais. Depois que as pessoas começam a se congregar à sua volta, 2 perigos
surgem naturalmente: o tédio e o ceticismo. O tédio fará as pessoas se afastarem e o ceticismo lhes permitirá um distanciamento para analisar mais racionalmente o que você oferece, desfazendo a névoa que engenhosamente criou e revelando o que realmente pensa. Você precisa distrair os entediados, portanto, e afastar os céticos. A melhor maneira é fazer teatro e outras coisas desse tipo. Cerque-se de luxo. Atordoe seus seguidores com esplendor visual. Encha os olhos deles com espetáculos. Você não só impedirá que eles vejam que suas ideias são absurdas, que o seu sistema de crença é falho, como chamará mais atenção e atrairá mais seguidores. Apele para todos os sentidos. Use senso para as narinas, música tranquilizadora para os ouvidos, tabelas e gráficos coloridos para os olhos. Você pode até fazer cócegas na mente, usando talvez engenhocas tecnológicas recentes para dar ao seu culto um verniz pseudocientífico, desde que não faça ninguém pensar realmente. Use elementos exóticos, culturas distantes, costumes estranhos, para criar efeitos teatrais e fazer os incidentes mais banais e corriqueiros parecerem indícios de algo extraordinário. A coruja que era Deus. Certa vez, no meio de uma noite sem estrelas, uma coruja estava pousada no galho de um carvalho. Duas toupeiras tentaram se esgueirar por ali sem serem vistas. Você, disse a coruja. Quem? Elas perguntaram, trêmulas e assustadas, porque não acreditavam que fosse possível alguém vê-las naquela escuridão toda. Vocês duas, disse a coruja. As toupeiras fugiram correndo e contaram para as outras criaturas do campo e da floresta que a coruja era o maior e mais sábio de todos os animais, porque era capaz de ver no escuro e sabia responder a qualquer pergunta. Vou conferir isso, disse um pássaro serpentário, e foi visitar a coruja numa noite em que também estava muito escuro. Quantas garras eu tenho aqui? Disse o serpentário. 2, disse a coruja, e estava certa. Pode me dar outra expressão para que digamos ou isto é? A saber, disse a coruja. Por que o amante vai visitar seu amor? Perguntou o serpentário. Para namorar, disse a coruja. O serpentário voltou correndo para onde estavam as outras criaturas e relatou que a coruja realmente era o maior e mais sábio animal do mundo, porque via no escuro e porque era capaz de responder a todas as perguntas. Ela pode ver no claro também? Perguntou a raposa velha. Sim, ecoaram um rato silvestre e um poodle francês. Ela vê de dia também? Todas as outras criaturas acharam muita graça nesta pergunta tola e caíram em cima da raposa de seus amigos e os expulsaram da região. Em seguida, enviaram um mensageiro até onde estava a coruja e lhe pediram para ser sua líder. Quando a coruja apareceu entre os animais, já era meio-dia e o sol estava muito forte. Ela caminhava devagar, o que lhe dava uma aparência de grande dignidade, e ficava espiando ao seu redor com grandes olhos arregalados, o que lhe dava um ar de tremenda importância. Ela é um deus! Gritou uma galinha Plymouth Rock. E outros começaram a gritar, é Deus! Assim começaram a segui-la, onde quer que fosse. E quando ela começou a tropeçar nas coisas, todos começaram a tropeçar também. Finalmente chegaram a uma estrada de concreto por onde ela entrou e todas as criaturas a seguiram. De repente, um gavião, que funcionava de batedor, viu um caminhão se aproximando a 80 quilômetros por hora e informou ao serpentário, que informou a coruja. Perigo à vista, disse o serpentário. A saber,
disse a coruja. O serpentário lhe disse: Não está com medo? Perguntou ele. Quem? Disse a coruja calmamente, pois não podia ver o caminhão. É Deus! Gritaram todas as criaturas novamente, e ainda estavam gritando: É Deus! Quando o caminhão passou por cima delas. Alguns animais só se machucaram, mas a maioria, inclusive a coruja, morreu. Moral: é possível enganar muita gente quase o tempo todo. Etapa 3. Copie as formas da religião organizada para estruturar o grupo. Seu séquito está crescendo. É hora de organizá-lo. Descubra um jeito, ao mesmo tempo alegre e agradável. As religiões organizadas há muito tempo exercem uma inquestionável autoridade sobre um grande número de pessoas e continuam assim na nossa era supostamente secular. E mesmo que a religião tenha perdido um pouco da sua influência, suas formas ainda ecoam poder. As associações altivas e sagradas da religião organizada podem ser infinitamente exploradas. Crie rituais para seus seguidores. Organize-os hierarquicamente, nivelando-os em graus de santidade e dando-lhes nomes e títulos como matizes religiosos. Peça-lhes sacrifícios que encherão seu cofre e aumentarão o seu poder. Para enfatizar a natureza semi-religiosa do seu grupo, fale e haja como um profeta. Você não é um ditador, afinal de contas, você é um sacerdote, um guru, um sábio, um xamã ou qualquer outro termo que dissimule o seu verdadeiro poder nas brumas da religião. Etapa 4. Disfarce a sua fonte de renda. O seu grupo cresceu e você o estruturou como uma igreja. Seus cofres estão começando a se encher com o dinheiro dos fiéis. Mas você não deve parecer muito ávido de dinheiro e do poder que ele traz. É neste momento que você precisa disfarçar a sua fonte de renda. Seus seguidores querem acreditar que, acompanhando você, tudo de bom lhes cairá no colo. Cercando-os de luxo, você se torna prova da estabilidade do seu sistema de crença. Não revele jamais que a sua riqueza venha do bolso deles. Pelo contrário, faça parecer que ela se origina da autenticidade dos seus métodos. Eles imitarão todos os seus movimentos, acreditando que alcançarão os mesmos resultados. E nesse afã não perceberão que a sua riqueza é puro charlatanismo. Etapa 5. Espero que eu vou anotar um nome aqui, porque isso parece muito algumas pessoas aí da internet. Etapa 5. Estabeleça uma dinâmica nós versus eles. O grupo agora é grande e está prosperando, um ímã atraindo uma quantidade cada vez maior de partículas. Mas se você não prestar atenção, vem a inércia e o tempo acrescido do tédio desmagnetiza o grupo. Para manter unidos os seus seguidores, você agora deve fazer o que todas as religiões e sistemas de crenças fizeram: criar uma dinâmica nós versus eles. Primeiro, certifique-se de que seus seguidores acreditam que participam de um clube exclusivo, unidos por uma mistura de objetivos comum a todos. Depois, para reforçar esta união, crie a ideia de um inimigo traiçoeiro disposto a acabar com vocês. Existe um exército de infiéis que farão tudo para deter você. Qualquer forasteiro que tentar revelar a natureza charlatã do seu sistema de crença pode agora ser descrito como um membro desta força traiçoeira. Se você não tiver inimigos, invente um. Achando um Judas para malhar, seus seguidores ficarão mais unidos e coesos. Eles têm uma causa em que acreditar, a sua e infiéis para destruir.
A lei observada. Observância 1. Em 1653, um milanês de 27 anos, Francesco Giuseppe Borri, afirmou ter tido uma visão. Ele saiu pela cidade dizendo para todo mundo que o arcanjo Miguel lhe apareceu anunciando que ele fora escolhido como capitano generale do exército do novo Papa, um exército que dominaria e revitalizaria o mundo. O arcanjo revelou também que Borri agora tinha o poder de ler a alma das pessoas e que em breve encontraria a pedra filosofal, substância há muito buscada e que transformaria metais básicos em ouro. Os amigos e conhecidos que ouviram Borri explicar a visão e que viram como ele estava mudado ficaram impressionados, porque antes eles só queriam saber de vinho, mulheres e jogo. Agora eu tinha desistido de tudo isso, mergulhado em estudos alquímicos e só falando de coisas místicas e esotéricas. A transformação foi tão repentina e milagrosa, e as palavras de Borri eram tão cheias de entusiasmo, que ele foi formando um grupo de seguidores. Infelizmente, ele começou a chamar a atenção também da Inquisição italiana, que condenava todos que se metiam com ocultismo. Portanto, ele deixou a Itália e começou a vagar pela Europa, da Áustria até a Holanda, dizendo a todos que aquele que me seguir se regozijará. Aonde quer que ele fosse, atraía seguidores. Seu método era simples. Ele falava da sua visão, cada vez mais elaborada, e se oferecia para examinar a alma de quem acreditasse nele. E eram muitos. Aparentemente, em transe, ele olhava fixo para este novo fiel durante algum tempo, e depois afirmava ter visto sua alma, o seu grau de iluminação e potencial para a grandeza espiritual. Se o que ele visse fosse promissor, a pessoa aceita no seu grupo cada vez maior de discípulos uma verdadeira honra. O culto tinha 6 graus, nos quais os discípulos eram inseridos segundo o que Borri tinha visto nas suas almas. Com esforço e total dedicação ao culto, eles iam subindo de grau. Borri, a quem chamavam de Sua Excelência e Médico Universal, exigia deles votos de pobreza muito rígidos. Tinham de lhe entregar todos os seus bens e dinheiro. Mas eles não se importavam porque Borri lhes dizia: em breve concluirei com sucesso os meus estudos com a descoberta da pedra filosofal, e com ela todos teremos o ouro que quisermos. Cada vez mais rico, Borri começou a mudar seu estilo de vida, alugando o apartamento mais esplêndido da cidade em que se estabelecia. Ele o decorava com móveis e acessórios fabulosos, que tinham começado a colecionar. Ele passeava pela cidade numa carruagem salpicada de pedras preciosas, puxada por 6 magníficos corcéis negros. Não ficava muito tempo num só lugar, e quando desaparecia dizendo que tinha de recolher mais almas para o seu rebanho, sua reputação só fazia crescer com sua ausência. Ele se tornou famoso, embora na verdade nunca tivesse feito nada de concreto na vida. De toda a Europa, cegos e aleijados e desesperados vinham ver Borri, pois diziam que ele curava as pessoas. Ele não cobrava por seus serviços, o que o fazia parecer ainda mais maravilhoso, e na verdade havia quem dissesse que nesta ou naquela cidade ele tinha feito uma cura milagrosa. Sugerindo apenas, ele estimulava a imaginação das pessoas e tudo adquiria proporções fantásticas. Sua riqueza, por exemplo, vinha das enormes quantias que recolhia de seu grupo cada vez mais seleto de discípulos ricos. No entanto, supunha-se que ele tivesse realmente encontrado a pedra filosofal. A igreja continuava atrás dele, denunciando-o por heresia e feitiçaria, e a resposta de Borri a estas acusações era o silêncio, o que só aumentava sua fama e deixava seus fiéis mais apaixonados. Afinal de contas, só os grandes eram perseguidos. Quantos compreenderam
Jesus Cristo na sua época, quantos... Bowery não precisava dizer nada. Seus seguidores agora chamavam o Papa de Anticristo. E assim, o poder de Bowery foi crescendo, crescendo, até que um dia ele deixou Amsterdã, onde já estava havia algum tempo, escapando com grandes quantias de dinheiro emprestado e diamantes que lhe haviam deixado em custódia. Ele afirmava ser capaz de remover as falhas dos diamantes com o poder da sua mente privilegiada. Agora ele tinha fugido. A Inquisição acabou alcançando-o e ele passou os últimos 20 anos da sua vida numa prisão em Roma. Mas a crença nos seus poderes ocultos era tão grande que até o final ele continuava recebendo a visita de ricos fiéis, inclusive da rainha Cristina da Suécia, abastecendo-o com dinheiro e materiais. Esses visitantes permitiram que ele continuasse a sua busca pela ilusória pedra filosofal. Interpretação. Antes de formar o seu culto, Bowery parece ter tropeçado numa descoberta importantíssima. Cansado de viver no deboche, ele resolve abandonar tudo e se dedicar ao ocultismo, um interesse autêntico. Deve ter percebido, entretanto, que ao mencionar uma experiência mística, em vez da exaustão física como sendo a origem de sua conversão, ele despertou a curiosidade de gente de todas as classes, percebendo o poder que teria se atribuísse a mudança a algo externo e misterioso. Ele continuou criando visões. Quanto mais grandiosa a visão e maior o sacrifício exigido, mais a história parecia atraente e verídica. Lembre-se, as pessoas não estão interessadas na verdade sobre a mudança. Elas não querem ouvir dizer que ela é o resultado de muito esforço ou foi motivada por coisas banais como exaustão, tédio ou depressão. Elas morrem de vontade de acreditar em algo romântico, do outro mundo. Querem ouvir falar de anjos e experiências extracorporais. Agrade a elas. Fale da origem mística de alguma mudança pessoal. Envolva em cores etéreas e ao seu redor se formará um grupo cultuando-o. Adapte-se às necessidades das pessoas. O Messias deve espelhar os desejos dos seus seguidores. E mire sempre bem alto. Quanto maior e mais ousada a sua ilusão, melhor. Para fundar uma nova religião, é preciso ser psicologicamente infalível no conhecimento de um certo tipo mediano de almas que ainda não reconheceram que pertencem ao mesmo grupo. Nietzsche. Os homens são tão simplórios e tão dominados por suas necessidades imediatas que um simples mentiroso sempre encontrará muitos prontos para serem enganados. Nicolau Maquiavel. Templo da Saúde. No final da década de 1780, o charlatão escocês James Graham estava conquistando muitos seguidores e ganhando muito dinheiro em Londres. Graham mantinha um espetáculo de grande técnica científica. Em 1772, ele tinha visitado a Filadélfia, onde conheceu Benjamin Franklin e se interessou por suas recentes experiências com a eletricidade. Estas parecem ter inspirado o aparato no Templo da Saúde, o fabuloso estabelecimento que ele abriu em Londres para a venda de elixires. Na sala principal, onde recebia os pacientes, ficava a maior bomba de ar do mundo, para ajudá-lo nas suas investigações filosóficas das doenças e também um estupendo condutor metálico, um pedestal ricamente dourado rodeado de retortas e frascos de etéreos e outras essências.
Segundo J. N. Moser, que publicou uma história da magia em 1844 em Leipzig, a casa de Graham reunia o útil ao agradável. Por toda parte tudo era magnífico. Até no pátio externo assegurava uma testemunha ocular. Parecia como se a arte, a invenção e a riqueza tivessem ali exauridas. Nas paredes laterais dos quartos, um arco luminoso era produzido por luz elétrica artificial. Raios cintilavam. Vidros transparentes de todas as cores estavam colocados em locais bem escolhidos e de bom gosto. Tudo isso, a mesma testemunha nos garante, era encantador e exaltava a imaginação ao mais alto grau. Os visitantes recebiam uma folha impressa com as regras, cores estéreas, e ao seu redor se formará um grupo cultuando-o. Adapte-se às necessidades das pessoas. O Messias deve espelhar os desejos dos seus seguidores. E mire sempre bem alto. Quanto maior e mais ousada a sua ilusão, melhor. Nossa, eu li errado aqui um pedacinho. Vou voltar. Os visitantes recebiam uma folha impressa com as regras para uma vida saudável. No grande apartamento Apolo, eles podiam participar de rituais misteriosos, acompanhados de cantos, salve, ar vital, etéreo, magia magnética, salve. E enquanto saudavam a magia do magnetismo, escureciam-se as janelas, revelando o teto salpicado de estrelas elétricas e uma jovem e encantadora rósea da deusa da saúde. No nicho, todas as noites este templo da saúde se enchia de convidados. Era moda visitá-lo e experimentar a grande cama cerimonial, a grande cama celestial que dizia-se curava qualquer doença. Esta cama, segundo N. Moser, ficava num quarto esplêndido, ao qual um cilindro vindo de uma alcova adjacente conduzia os fluidos curativos. Ao mesmo tempo, todos os tipos de odores agradáveis de ervas fortalecedoras e incenso oriental chegavam também por tubos de vidro. A cama celestial apoiava-se sobre 6 sólidos pilares de vidro. Os lençóis eram de seda púrpura e azul celeste, estendidos sobre um colchão saturado de águas perfumadas árabes para se adequar à corte persa. A alcova em que estava colocada sobre ele a chamava de Sanctum Sanctorum. Além disso tudo, havia o som melodioso de uma harmônica, flautas doces, vozes agradáveis e um grande órgão. The Power of the Charlatan, Gretchen de Francesco, 1939. Observância 2. Em meados de 1700, espalhou-se entre a sociedade elegante europeia a notícia da existência de um médico do campo, Michael Šupak, que praticava uma medicina diferente. Ele usava os poderes curativos da natureza para realizar curas milagrosas. Em pouco tempo, pessoas abastadas de todo o continente, com doenças graves ou benignas, subiam a trilha até a aldeia alpina de Langnau, onde Šupak morava e trabalhava. Quando chegavam em Langnau, já estavam se sentindo mais dispostas. E Šupak, que ficou conhecido simplesmente como o médico da montanha, tinha uma pequena farmácia na cidade. O local virou um centro de grande atividade. Gente de todos os países apinhavam-se na salinha, de paredes cobertas de garrafas coloridas de remédios à base de ervas, enquanto a maioria dos médicos da época receitavam preparados de gosto ruim com nomes incompreensíveis em latim, como ainda se faz hoje em dia. As curas de Šupak tinham nomes como o óleo da alegria, coração de florzinha,
ou contra o monstro, e o sabor era doce e agradável. Quem ia em Langnau tinha de ter paciência para conseguir se consultar com o médico da montanha, porque todos os dias chegavam 80 mensageiros trazendo frascos com urina colhida por toda a Europa. Chupac afirmava ser capaz de diagnosticar a sua doença examinando simplesmente uma amostra da sua urina e lendo uma descrição por escrito de suas queixas. Naturalmente, ele lia a descrição com muito cuidado antes de receitar uma cura. Quando finalmente lhe sobrava 1 minuto livre, as amostras de urina lhe tomavam muito tempo. Ele chamava o visitante ao seu gabinete na farmácia. Aí então ele examinava a amostra de urina dessa pessoa, explicando que sua aparência lhe diria tudo o que precisava saber. Quem vive no campo tem sensibilidade para essas coisas, dizia ele. Sua sabedoria de uma vida simples, piedosa, sem as complicações urbanas. Essa consulta pessoal também incluía a discussão de como as pessoas poderiam harmonizar melhor a sua alma com a natureza. Chupac tinha imaginado muitas formas de tratamento, todas bem diferentes das práticas comuns da medicina da época. Ele acreditava, por exemplo, na terapia por choques elétricos, e quem duvidasse se isso era coerente com a sua crença no poder curativo da natureza, ele explicava que a eletricidade é um fenômeno natural e que ele estava simplesmente imitando o poder dos raios. Um de seus pacientes disse estar possuído por 7 demônios. O médico o curou com choques elétricos, e, enquanto os aplicava, ia exclamando que podia ver os demônios saindo do corpo do homem, um por um. Outro homem afirmava ter engolido uma carroça de feno e o seu condutor, o que lhe estava causando grandes dores no peito. O médico da montanha ouvia o paciente. Dizia que estava escutando o estalar do chicote na barriga do homem. Prometia curá-lo. Ele dava um calmante junto com um purgativo. O homem pegava no sono numa cadeira do lado de fora da farmácia. Assim que ele acordava, vomitava, e assim que vomitava, uma carroça de feno passava correndo por ele. O médico da montanha a havia contratado para a ocasião. O estalar do chicote o fazia sentir que, na verdade, a expelira sob os cuidados do médico. Com o passar dos anos, crescia a fama do médico da montanha. Ele era consultado pelos poderosos. Até Goethe subiu a trilha que levava à aldeia e se tornou centro de um culto à natureza, em que tudo que fosse natural merecia ser adorado. Chupac teve o cuidado de criar efeitos que divertissem e inspirassem seus pacientes. Um professor que o visitou certa vez escreveu: as pessoas se reúnem, jogam cartas, às vezes com uma jovem. Uma hora é um concerto, outra hora um almoço ou jantar. A apresentação de um pequeno balé. Com um efeito muito feliz, a liberdade da natureza se encontra por toda parte, unida aos prazeres do Bowmold. E se o médico não é capaz de curar doenças, pelo menos cura a hipocondria e os maus humores. Interpretação. Chupac tinha começado a sua carreira como um médico comum de aldeia. Às vezes usava na sua prática os remédios que aprendera a utilizar na cidadezinha onde se criou, e aparentemente notou alguns resultados. Pois logo essas tinturas de ervas e formas naturais de cura se tornaram a sua especialidade. E, de fato, a sua forma natural de cura tinha profundos efeitos psicológicos nos seus pacientes. Enquanto as drogas normais da época geravam medo e dor, os tratamentos de Chupac eram agradáveis e tranquilizadores.
A melhor etapa de espírito do paciente era um elemento crítico nas suas curas. Seus pacientes acreditavam tanto na sua capacidade que acabavam colaborando para sua própria cura. Em vez de zombar das explicações irracionais que davam para suas doenças, Chupac usava a hipocondria deles para parecer que realizaram uma grande cura. O caso do médico da montanha nos ensina como formar um grupo de cultuadores. Primeiro, você precisa descobrir um jeito de despertar a vontade nas pessoas, fazer com que a fé que elas têm nos seus poderes seja tão forte que elas possam imaginar todos os tipos de benefícios. A crença delas será a crença delas terá uma qualidade autorrealizável, mas você deve garantir que você, e não a vontade delas, será considerado o agente de transformação. Encontre a crença, causa ou fantasia que as fará acreditar ardentemente e elas imaginarão o resto, adorando-o como um curandeiro, profeta, gênio, seja lá o que você quiser. Vou marcar uma partezinha aqui. Segundo Chupac nos ensina Chupac nos ensina o poder eterno da fé na natureza e na simplicidade. A natureza, na realidade, está repleta de coisas assustadoras: plantas venenosas, animais ferozes, desastres súbitos, pragas. A crença na qualidade curativa e confortante da natureza é, na verdade, um mito inventado, um romantismo. Mas apelar para o que é natural pode lhe dar um grande poder, especialmente em épocas complicadas e estressantes. Deve-se, entretanto, ter cuidado. Imagine uma espécie de teatro da natureza em que você, como diretor, escolhe as qualidades adequadas ao romantismo da época. O médico da montanha representou perfeitamente este papel, apregoando a sua sabedoria à esperteza caseira e encenando suas curas como peças dramáticas. Ele não se identificou com a natureza, pelo contrário, ele a moldou como um culto, uma construção artificial. Para criar um efeito natural, você tem de trabalhar muito, tornando a natureza dramática e deliciosamente pagã. De outra forma, ninguém vai notar. A natureza também deve seguir tendências e ser progressista. Poder de uma mentira. Na cidade de Tarnopol vivia um homem chamado Reb Feivel. Um dia, quando ele estava em casa totalmente absorto no seu Talmud, ouviu um barulho forte lá fora. Chegando à janela, viu um bando de pequenos rufiões. Estão a fim de alguma travessura, sem dúvida, ele pensou. Crianças, rápido, para a sinagoga! Gritou, debruçando-se na janela e improvisando a primeira história que lhe veio à cabeça. Vocês verão lá um monstro marinho. E que monstro! É uma criatura com 5 pés, 3 olhos e uma barba de bode, só que verde. E as crianças, lógico, se escafederam e Reb Feivel voltou aos seus estudos. Ele sorriu intimamente ao pensar na peça que tinha pregado aquelas pestinhas. Mas não demorou muito e seus estudos foram interrompidos de novo, dessa vez pelo som de passos apressados. Aproximando-se da janela, ele viu vários judeus correndo. Para onde estão correndo? Gritou. Para a sinagoga, responderam os judeus. Não está sabendo? Tem um monstro marinho, uma criatura com 5 pernas, 3 olhos e uma barba de bode. Só que é verde. Reb Feivel riu satisfeito, pensando na peça que tinha pregado e se sentou de novo com seu Talmud. Mal tinha começado a se concentrar quando ouviu uma barulhada lá fora. E o que ele viu? Uma multidão de homens, mulheres e crianças, todos correndo em direção à sinagoga.
O que está acontecendo? Gritou, espichando a cabeça para fora da janela. Que pergunta? Então não sabe? Responderam. Bem na frente da sinagoga tem um monstro marinho, uma criatura com 5 pernas, 3 olhos, uma barba de bode, só que verde. E quando a multidão passou correndo, Rebbe Feivel percebeu que, de repente, o próprio rabino estava ali no meio. Senhor do mundo, exclamou ele, se o próprio rabino está correndo com eles, deve certamente estar acontecendo alguma coisa. Onde a fumaça, há fogo. Sem mais pensar, Rebbe Feivel passou a mão no chapéu e saiu de casa e começou a correr também. Quem sabe? Ele murmurava para si enquanto corria, já sem fôlego, em direção à sinagoga. Esse conto está no A Treasury of Jewish Folklore, de Nathan Alsubel, 1948. Observância 3. Em 1788, aos 55 anos, o médico e cientista Franz Mesmer se viu numa encruzilhada. Era pioneiro no estudo do magnetismo animal, a crença de que os animais contêm matéria magnética e que um médico ou especialista seria capaz de realizar curas milagrosas trabalhando com esta substância carregada de eletricidade. Mas, em Viena, onde ele morava, suas teorias eram vistas com desprezo e ridicularizadas pelas autoridades médicas. Ao tratar de mulheres com convulsões, Mesmer afirmava ter feito inúmeras curas, e o de que mais se orgulhava era de ter devolvido a visão a uma menina cega. Mas um outro médico que examinou a jovem disse que ela continuava cega, avaliação com a qual ela mesma concordou. Mesmer contrapôs que seus inimigos queriam acabar com ele conquistando-a para o lado deles. Esta afirmação só gerou mais ridículo. Estava evidente que os ponderados vienenses eram a plateia errada para suas teorias, e ele resolveu se mudar para Paris e começar tudo de novo. Alugando um esplêndido apartamento na sua nova cidade, Mesmer o decorou de acordo com suas intenções. Os vitrais em quase todas as janelas criavam uma atmosfera religiosa e os espelhos cobrindo as paredes produziam um efeito hipnótico. O médico anunciava que faria demonstrações do poder do magnetismo animal no seu apartamento, convidando os doentes e melancólicos a sentirem os seus poderes. Em pouco tempo, parisienses de todas as classes, mas principalmente mulheres, que pareciam mais atraídas pela ideia do que os homens, estavam pagando para ser testemunha dos milagres que Mesmer prometia. Dentro do apartamento, o perfume de flor de laranjeira e incensos exóticos escapavam por respiradouros especiais. À medida que os iniciados se insinuavam no salão onde as demonstrações eram feitas, ouvia-se música de uma harpa e os sons embaladores de uma vocalista numa outra sala. No centro do salão havia um recipiente oval cheio de água que Mesmer dizia ter sido magnetizada. De orifícios na tampa de metal do recipiente projetavam-se longas hastes de ferros móveis. Os visitantes eram instruídos para se sentarem ao redor do recipiente. Colocar estas hastes magnetizadas na parte do corpo onde sentiam dor ou tinham problemas e depois, de mãos dadas com seus vizinhos, ficarem o mais próximos possível uns dos outros para ajudar a força magnética a passar por entre seus corpos. Às vezes também eles eram amarrados com cordas uns aos outros. Mesmer saía da sala e os assistentes magnetizadores, todos rapazes atraentes e robustos, entravam com jarros de água magnetizada com que borrifavam os pacientes, massageando-os com um líquido curativo até ser absorvido pela pele, levando-os a um estado de quase êxtase.
Depois de poucos minutos, uma espécie de delírio tomava conta das mulheres. Algumas soluçavam, outras arrepiavam-se, arrancando os cabelos. Outras ainda riam histericamente. No auge do delírio, Mesmer voltava à sala, vestido com um manto de seda flutuante, bordado com flores douradas e carregando uma haste magnética branca. Movendo-se ao redor do recipiente, ele batia e tranquilizava os pacientes até restaurar a calma. Muitas mulheres, mais tarde, atribuiriam o estranho poder que ele tinha sobre elas ao seu olhar penetrante, que elas achavam excitava ou tranquilizava os fluidos magnéticos em seus corpos. Poucos meses depois de chegar a Paris, Mesmer já era moda. Entre seus defensores estava Maria Antonieta, rainha da França, esposa de Luís XVI. Como em Viena, ele foi condenado pela Escola Oficial de Medicina, mas isto não teve importância. Seu descrente séquito de alunos e pacientes lhes pagavam muito bem. Mesmer ampliou suas teorias proclamando que toda a humanidade poderia entrar em harmonia pelo poder do magnetismo, conceito muito atraente na época da Revolução Francesa. Um culto ao mesmerismo se espalhou pelo país. Em várias cidades surgiram sociedades de harmonia, fazendo experiências com magnetismo. Estas sociedades acabaram ficando famosas. Tendiam a ser lideradas por libertinos que transformavam suas sessões numa espécie de orgia grupal. No auge da popularidade de Mesmer, uma comissão francesa publicou um relatório baseado em anos de testes sobre a teoria do magnetismo animal. Conclusão: os efeitos do magnetismo sobre o corpo se originavam, na verdade, de uma espécie de histeria de grupo e da autossugestão. O relatório estava bem documentado e arruinou a reputação de Mesmer na França. Ele saiu do país e se aposentou. Poucos anos depois, entretanto, surgiram imitadores por toda a Europa e o culto do mesmerismo se espalhou mais uma vez, seus fiéis mais numerosos do que nunca. Interpretação: a carreira de Mesmer pode ser dividida em duas partes. Ainda em Viena, ele acreditava nitidamente na validade da sua teoria e fez o possível para prová-la, mas sua crescente frustração e a desaprovação de seus colegas o fizeram adotar outra estratégia. Primeiro, ele se mudou para Paris, onde ninguém o conhecia e onde suas teorias extravagantes encontraram um solo mais fértil. Depois, ele apelou para o gosto dos franceses, pelo teatro e pelos espetáculos, fazendo do seu apartamento uma espécie de mundo mágico onde uma sobrecarga sensorial de cheiros, visões e sons deixava seus clientes em transe. Mais importante de tudo, a partir daí ele começou a praticar seu magnetismo apenas em grupo. O grupo fornecia o ambiente em que o magnetismo teria o seu efeito adequado. Um fiel contagiava o outro, superando qualquer incrédulo individual. Mesmer passou assim de fiel defensor do magnetismo a charlatão que usava todos os truques possíveis para cativar seu público. O maior deles era brincar com a sexualidade reprimida que agita sob a superfície de qualquer ambiente de grupo. Num grupo, o desejo de união social, mais antigo do que a própria civilização, anseia para ser despertado. Esse desejo pode ser subordinado a uma causa unificadora, mas por debaixo existe uma sexualidade reprimida que o charlatão sabe muito bem como explorar e manipular. É isso o que Mesmer nos ensina. Nossa tendência a duvidar, o distanciamento que nos permite racionalizar, acaba quando nos reunimos em grupo.
O calor e o efeito contagiante do grupo vence o ceticismo do indivíduo. Este é o poder que você conquista criando um culto. Além disso, brincando com a sexualidade reprimida das pessoas, você as leva a ver a exaltação dos seus sentimentos como um sinal da sua força mística. Você adquire um poder imenso trabalhando com a insatisfação das pessoas no seu desejo de uma espécie de unidade promíscua e pagã. Lembre-se também de que os cultos mais eficazes misturam religião com ciência. Pegue a tendência ou modismo tecnológico mais recente e misture-os a uma causa nobre, uma fé mística, uma nova forma de curar. As interpretações que as pessoas vão dar para o seu culto híbrido crescerão vertiginosamente, e elas lhe atribuirão poderes que você nunca imaginou dizer que tem. Imagem: o imã. Uma força invisível atrai para si os objetos, que por sua vez se tornam magnetizados, atraindo outros, fazendo crescer constantemente o magnetismo do todo. Mas se tira o ímã original e tudo se desmonta. Seja você o ímã, a força invisível que atrai a imaginação das pessoas e as mantém juntas. Uma vez reunidas ao seu redor, nenhum poder as arrancará de lá. O charlatão adquire o seu grande poder abrindo simplesmente uma possibilidade para os homens acreditarem naquilo que já acreditam. Os crédulos não conseguem se manter distantes. Eles se aglomeram em torno do milagreiro, entram na sua áurea pessoal, entregam-se à ilusão solenemente, como gado. O inverso. Uma das razões para a criação de um secto é que, em geral, é mais fácil enganar um grupo do que um indivíduo, e você fica com muito mais poder. Isso, entretanto, é perigoso. Se num determinado momento o grupo perceber o que você está fazendo, você não se verá diante de uma alma iludida, mas de uma multidão irada que o estraçalhará tão avidamente quanto o seguiu antes. Os charlatões enfrentavam constantemente este risco e estavam sempre prontos para se mudar para outra cidade quando se tornava evidente que seus elixires não funcionavam e suas ideias eram uma impostura. Se demorassem, pagavam com a vida, brincando com as multidões. Você brinca com fogo e deve ficar de olho sempre à espreita de lampejos de dúvida, nos inimigos que colocarão a multidão contra você. Quando se brinca com as emoções de uma multidão, é preciso saber se adaptar, afinando-se constantemente com os humores e desejos do grupo. Use espiões, mantenha-se informado no controle e de malas prontas. Por isso, talvez você prefira lidar com as pessoas individualmente, isolando-as do seu ambiente normal. Você pode conseguir o mesmo efeito de quando as coloca num grupo. Elas ficam mais suscetíveis à sugestão e intimidações. Escolha o otário certo. E, se ele acabar percebendo o que você faz, pode ser mais fácil fugir dele do que uma multidão. Esse foi o capítulo 27. Eu vou ler o capítulo 28 no próximo vídeo. Como sempre eu falo, sempre tenha discernimento do que você lê, retém o que é bom e exclui o que não faz sentido para você. Tá? O mais importante de tudo é você pensar com profundidade. É você estabelecer seus próprios critérios baseado nos seus valores e não se deixar levar por uma leitura que seja, principalmente aí pelos charlatões que a gente viu apresentados aqui no livro e pelos que a gente conhece hoje, né? Existem milhares deles por aí, vários na internet, então é muito importante ficar de olho nisso daí. Beleza? Até a próxima leitura.